Ah, mas na minha casa não tem crianças. Pode ser que um dia já teve. Deixa eu te lembrar uma coisa. Quem aqui um dia foi criança, levanta a mão. Graças a Deus, né? Então, querido, olha, você e eu, nós temos o dever de cuidar das crianças, no geral, de protegê-las, de orar por elas. E olha, sempre que você tiver uma criança aqui no seu convívio, mesmo que eu volto a te dizer que às vezes não é parente seu de sangue, tá? Mas também faz parte, porque a criação é filho, filha de Deus, e precisa desse cuidado. Eu gosto sempre de ensinar isso aqui, irmãos. Tem esse olhar, porque Jesus nos ensinou isso. A Bíblia diz que Jesus estava ali no meio da multidão e as crianças queriam vir até Jesus. E os discípulos, o que eles fizeram? Começaram a cercar Jesus ali. Jesus falou: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Querido, se Jesus falou: deixai vir até a mim, quem de nós aqui não vamos fazer isso? Então eu quero deixar essa recomendação para você. E querido, olha, nunca houve-se tanta necessidade de nós cuidarmos uns dos outros quanto nos dias de hoje. Tanta necessidade de nós cuidarmos do bem comum de todos. Não é só do bem-estar da sua casa. Não se trata só de você estar bem. Não, irmãos, nós estamos em dias onde essa necessidade ela vai aumentar cada vez mais. Onde nós vamos precisar deixar o nosso orgulho, deixar a nossa soberba, deixar a nossa arrogância, porque nós fomos ensinados de forma muitas vezes errada, querido. E como que eu fui ensinado de forma errada? Quando eu entendo que tudo que eu tenho tem que ser só para mim. Isso não é verdade, querido. Ah, mas se a minha casa está bem, ai que bom que não foi nenhum dos meus. Ufa, irmãos, esse pensamento está errado. Seja para você que está aqui na igreja, seja para você que talvez fale: mas eu não sou crente. Você crê em Deus, ou você crê em alguma coisa. Então, se tratando do ser humano, isso é algo que nenhum de nós vamos poder negar. Você vai precisar, querido, abrir a sua mente com relação ao cuidado do outro. Eu vou precisar fazer isso. E infelizmente, muitos conflitos que nós temos é porque os nossos olhos estão voltados para nós. É sempre o que eu quero, é sempre o que eu preciso em primeiro lugar. Irmãos, e quando nós vamos observar a palavra de Deus, nós vamos ver o próprio Jesus se esvaziar de toda glória, se esvaziar de si mesmo, para amar uma humanidade onde muitos de nós não iríamos aceitar o sacrifício dele. Não iríamos reconhecê-lo. E muitos ainda viriam a negá-lo e dizer: não, esse sacrifício não é para mim. Sabe, querido, eu quero deixar isso para o seu coração. E eu quero convidar você a meditar comigo na palavra do Senhor. Eu quero trazer para você essa palavra, para que o meu e o seu coração seja ministrado nessa noite. E que nós possamos também, amados, entender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Eu quero pedir que você abra sua Bíblia na carta de Colossenses. Colossenses, irmãos, é uma carta, uma das cartas que Paulo escreveu, está no Novo Testamento. Se você não tem uma Bíblia, não tem problema, você pode acompanhar aqui no Data Show conosco. Não faz mal, você pode acompanhar aqui, não tem problema nenhum. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Amém, irmãos? Só 2 achou. Vou esperar. Os não amém é o que? É espera, é me ajuda, é socorro. É socorro? Então vamos lá. Colossenses está no Novo Testamento. Você vai chegar lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. Certo? Você vai encontrar os livros de Atos, você vai encontrar Romanos, você vai encontrar 1 Coríntios, 2 Coríntios. Você vai encontrar Gálatas, você vai encontrar Efésios, você vai encontrar Filipenses, ou você vai encontrar 1 Tessalonicenses, aí depois você vai encontrar Efésios e você vai encontrar Colossenses. Isso. Já eu estava me adiantando aqui, mas já voltei, tá? Gálatas, Efésios, Filipenses, você vai encontrar Colossenses aí, essa carta do apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Então vamos lá. Vou ler aqui com vocês. Diz assim:
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Amém? Você pode curvar sua cabeça, querido? Se você puder, você com as suas palavras. Eu sei que você veio aqui nessa noite porque o próprio Deus te trouxe aqui, querido. Então que não seja uma palavra que alguém simplesmente disse, mas eu creio que há poder na palavra de Deus. Então que você e eu possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, com as suas palavras. Fala, Senhor, fala comigo. Não o que eu quero ouvir, mas fala o que o Senhor quer falar comigo. Senhor, me instrui, me ensina. Se eu preciso reconhecer erros, que seja através da sua palavra. Se eu preciso me arrepender, que seja por meio dessa palavra. Ó Espírito Santo, fala com cada um aqui nessa noite. Convença cada um de nós. Nós precisamos tanto do Senhor, Jesus. Eu sei que cada um dos meus irmãos que estão aqui, assim como eu, não conseguem prosseguir sozinhos. E nós reconhecemos com humildade, com inteireza de coração, que necessitamos do trabalhar do Senhor na nossa vida. Jesus, nós não podemos, mas o Senhor pode todas as coisas. Então eu peço, Pai, contemple o coração de cada um aqui nessa noite. Se porventura alguém aqui entrou, Senhor, e disse, olha, eu entrei aqui porque essa é a minha última opção. Olha, eu cheguei aqui porque eu não aguento mais. Ou quem sabe diz, Senhor, eu preciso de uma resposta. Pai, fala o coração de cada um de nós e nos instrua, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Então eu te peço nessa noite, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero falar um pouco para você e eu acredito que esse assunto seja de importância para mim e para você. Por que eu digo isso? Irmãos, tem alguns dias já que Deus tem ministrado essa palavra ao meu coração. E eu quero que Deus tenha liberdade de falar comigo, de continuar falando comigo. E que Ele tenha essa liberdade de falar com você também. Eu não sei se você já parou para pensar sobre se existe uma igreja ideal para nós. Será que existe a igreja dos sonhos? Será que nós vamos encontrar um lugar onde todas as nossas expectativas enquanto igreja, elas vão ser correspondidas? Quando você pensa em estar numa igreja, e eu creio que você está aqui porque Deus te trouxe, amém? Você pensa em permanecer ou não nessa igreja? Por quais motivos? Quais são os critérios que nós aprendemos que temos que observar para fazer a escolha de permanecer no lugar? E esse lugar, eu quero falar para você hoje, é sobre a igreja. Será que existe a igreja ideal? Será quais são os parâmetros que eu preciso observar para escolher esse lugar onde, unido com outras pessoas, eu vou poder caminhar, eu vou poder viver o propósito de Deus? Será que existe, querido? Até que ponto eu posso permanecer? Até que ponto uma igreja, ela é segundo aquilo que Deus quer? Até que ponto eu tenho que lidar com as diferenças ou não? O que eu tenho que suportar nesse convívio desse corpo chamado igreja? E sabe, irmãos, eu tenho pensado, eu tenho meditado nisso, porque todos nós buscamos para a nossa vida sempre um objetivo. Seja na sua vida profissional, seja na área sentimental, familiar, seja na sua saúde. Todos nós buscamos e almejamos por algo.
E isso faz parte do ser humano. Quando você parar de almejar algo, você parou de ter um sentido para viver, querido. E se você hoje é alguém que vive e pensa assim, eu não tenho nada pelo qual viver, você não pode sair, você não pode continuar vivendo sem um objetivo na sua vida. Porque aquele que vive sem um objetivo, porque aquele que vive sem um alvo, ele está desperdiçando a sua existência. E não fazendo da sua existência algo que de fato vai importar para ele e para quem está à sua volta. Então, quando eu observo o apóstolo Paulo, ele falou aqui para os colossenses, para uma igreja. Ele estava falando aqui para a igreja de Colossos. E ele estava falando assim, olha, portanto vocês, como eleitos de Deus, santos e amados, vocês precisam se revertir. Irmão, o que significa você se revertir? Alguém que se reverte já está vestido. Então ele vai se revertir. Então o apóstolo Paulo estava falando, olha, vocês precisam se revertir. Vocês precisam reforçar. Vocês precisam renovar essa roupagem de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, suportando-vos uns aos outros. Esse suportar que aqui fala, não é esse suportar de você olhar para essa pessoa e falar, eu suporto fulano, mas a Bíblia diz que eu tenho que suportar, então vamos lá, vamos deixar descer goela abaixo. Não é isso. Este suportar aqui que a palavra está dizendo, é o de dar suporte, é o de impulsionar. Você já brincou daquele negócio de dar pezinho para os outros? Já? Quem já? Já eu nunca. Dá pezinho, fala, dá pezinho aqui para pular aquele muro, pegar aquela manga, lembra? Dá pezinho aqui. Aí alguém vinha, punha o pé lá, você dava aquele impulso, a pessoa, algumas vezes dava certo, né? Outras, enfim, deixa para lá. Esse suportar que o apóstolo Paulo estava falando, ele estava dizendo, olha, vocês têm que se revertir com compaixão, com bondade, com longanimidade, suportando uns aos outros. Dá suporte, dá impulso. E como que você faz isso? Perdoando. Como que você faz isso? Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então suportar aqui é dar apoio, é dar sustento. Quando você perdoa quem te aflige, você está dando apoio e sustento para aquela pessoa crescer. E mais, para você mesmo crescer. Quando você releva, quando você perdoa as queixas, quando você se renova, quando você se reverte com paixão pelas pessoas, você está impulsionando ela para um crescimento, para um avanço. E você também está indo em direção ao avanço e ao crescimento. Irmão, eu achei algo muito interessante. E eu quero compartilhar com você aqui. E é só apenas uma ilustração. Diz que uma certa pessoa estava procurando uma igreja perfeita. Estava procurando a igreja ideal, a igreja dos sonhos para poder congregar. E aí ele teve a brilhante ideia, volto a dizer para você, é uma ilustração, ele falou, já sei, vou ligar para o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele fundou muitas igrejas. Então, ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para me dar umas dicas de qual é a melhor igreja para me congregar. E ali, irmãos, naquela história ali, ele liga, alô? É o apóstolo Paulo? Ele disse, sim, é ele. Graça e paz, apóstolo. E o apóstolo responde. E ele disse, olha, desculpa o incômodo, apóstolo, mas eu estou precisando da sua ajuda. Eu estou precisando de uma igreja e eu ando decepcionado. Eu ando desiludido com a igreja, sabe? Eu já andei de igreja em igreja e todo lugar que eu vou tem um problema. E eu estou pensando em congregar na igreja do Corinto. E eu estou pensando em congregar lá. E aí ele perguntou para o apóstolo Paulo, ela é uma igreja ideal, apóstolo? A igreja de Corinto é uma igreja ideal? Eu devo congregar lá? E o apóstolo Paulo responde para ele, olha, a igreja de Corinto, ela tem grupinho de fofoca.
E está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Ah, na igreja de Corinto tem inveja. Na igreja de Corinto tem contenda. Na igreja de Corinto, lá eles brigam em vão por coisas injustas, por coisas comuns. E lá na igreja de Corinto tem até fornicadores. Ele falou, poxa vida, então já vou arriscar aqui a igreja de Corinto. E a igreja de Éfeso, apóstolo? Porque o povo de Éfeso é um povo fervoroso, é uma igreja alicerçada na palavra. E diz, irmão, se você quiser conferir, Atos capítulo 20, versículo 27, diz que a igreja de Éfeso era uma igreja alicerçada na palavra. E aí ele pergunta para o apóstolo e fala, mas olha, a igreja de Éfeso, ela é alicerçada na palavra, mas ultimamente tem muita gente sem amor por lá. Tem muita gente que o amor dele já se esfriou. Tem muita gente que o amor dele está, apesar de ser uma igreja alicerçada na palavra, é um povo que já não ama mais como amava antigamente. Então aquele homem disse, se a igreja de Corinto não é boa, se a igreja de Éfeso não é, ele pensou, então a igreja de Tessalônica vai ser. A igreja de Tessalônica, lá tem alguns que andam segundo a palavra, só que é o seguinte, lá tem alguns que andam desornadamente e não gostam de trabalhar. Irmão, tinha preguiçoso na igreja de Tessalônica. Era uma igreja que parecia boa, mas tinha um povo meio que arrastava chinelo por lá, sabe? E aí ele pensou, não, então não vai dar. E ele virou e falou, apóstolo, mas aí está difícil. É uma igreja boa, mas que negócio que é esse que o povo lá não gosta de trabalhar? Então, se não gosta de trabalhar, uma hora vai sobrar mais para outro. Que agora essa parte é minha, tá? Querido, sempre aonde tem um afobado, sempre aonde tem um que está sob pressão, é porque tem um folgado. Repara na sua vida para você ver. Sempre aonde tem alguém que está sufocado, é porque tem um folgado do lado. É porque tem alguém que está fazendo mais de uma tarefa. Então ele está sufocado. E ele está ali. E ele está para cá. E ele chuta para o gol. E ele defende. E ele é o bandeira. E ele é o massagista. Por quê? Tem alguém que está lá, ó, suviando. E tinha esse tipo de pessoa lá. E aí ele falou, senhor apóstolo, mas aí está difícil. Ele falou, já sei, então vou para a igreja de Filipenses. Porque a igreja de Filipos, até que ela é uma igreja boa, o apóstolo falou. Olha, se você quiser ir para a igreja de Filipos, ela até que é uma igreja boa. Porém, tem o seguinte, tem duas irmãzinhas lá, que uma chama Evódia e a outra se chama Sintique, que se desentenderam e elas não conversam uma com a outra. Mas isso aqui é só lá em Filipos, aqui não tem isso não, tá? Amém? Então essas duas irmãzinhas aqui, irmãos, não se bicavam não. Tinha isso lá na igreja de Filipos. Elas brigaram, elas se desentenderam. E o que elas faziam? Passavam uma pela outra na igreja, Elas não conversavam. E Paulo falou para ele, a igreja é tão boa. É até boa, mas tem duas irmãs lá que vivem em pé de guerra. Elas vivem contenda, elas brigaram uma com a outra. O Paulo lá só vive quebrando. Ele falou assim, então tá. Então eu vou para a igreja de Colossenses. Eu vou começar a congregar lá. Só que aí o que acontece? O apóstolo falou para ele, cuidado. Você até pode ir lá para a igreja de Colossenses. Só que é o seguinte, tem um povo lá que é herege. Tem um povo lá que gosta de heresia, fica tumultuando o ambiente. Tem um grupo lá que está cultuando a anjos, está endeusando a anjos. Então se você for, você já vai sabendo. E ele falou, poxa vida, mas que coisa. Então agora só me resta a igreja de Gálatas. E ele falou, olha, você até pode ir, mas é o seguinte, lá na igreja de Gálatas tem uns crentes que estão se mordendo e se devorando uns aos outros. Misericórdia, né, irmãos? Aqui no Brasil, aqui perto de nós, tem igreja assim não, tá? Lá em Gálatas, os crentes estão se devorando um ao outro, tá? Em Gálatas 5,15, tá? O que eu estou falando tá aí.
Lá os crentes, eles estão se pegando, entendeu? Tá um subindo em cima do outro, e é aquele negócio, ninguém quer saber do bem comum, e é cada um por si, Deus por todo mundo. E ele falou, poxa vida, eu não sabia que era tão difícil achar uma igreja boa. E mesmo entrando em contato com o apóstolo Paulo, para dar uma indicação para ele, mesmo pedindo uma indicação, ele pensou, então, a possibilidade, já sei, vou procurar uma das igrejas, daquelas 7 lá de Apocalipse, lembra, irmãos? Das 7 igrejas? Falou, já sei, eu vou procurar a igreja de Apocalipse lá, então vou para a igreja de Tiatira, que é a primeira carta. Vou lá para a igreja de Tiatira, mas diz que lá tem prostituição e idolatria. Então eu vou para a igreja, então eu vou procurar outra dessas 7 igrejas. Mas tem outra lá que o amor se esfriou. Mas tem outra lá que o povo está achando que é rico, mas é pobre, porque está pensando só nas coisas aparentes. Mas tem outra lá que é preconceituosa. Tem outra lá que tem fofoca, que tem contenda. E ele disse, o que eu faço então, apóstolo Paulo? E o apóstolo responde para ele, você precisa entender que não existe a igreja perfeita, que não existe a igreja dos sonhos, que não existe a igreja ideal, segundo aquilo que você quer. Que todo lugar que você for, vai ser composta por seres humanos, e sempre vai haver joio no meio do trigo. Sempre vai haver muitos crentes genuínos, mas vão haver aqueles que estão em processo de aperfeiçoamento, que são tão difíceis quanto você. Vão haver aqueles que estão mais maduros, mas vão haver aqueles que estão muito ainda meninos. Em breve, nós estaremos na igreja perfeita, que não é a universal, não é a assembleia, não é a igreja braço do Pai, não é a Deus e amor, mas é a igreja dos primogênitos do reino do Senhor, que são chamados segundo Ele, e que perseveraram, e que vão estar com Ele nas bodas do Cordeiro. E ele ainda disse, olha, o meu conselho é que você desista de procurar uma igreja perfeita. O meu conselho é que você passe a procurar uma igreja com líderes sinceros, que sejam bem firmados na sua doutrina, sim, na palavra, mas que você não deixe de congregar, porque você está procurando um lugar sem defeitos. E que você abandone a mentalidade de cliente de igreja e coloque-se na posição diante de Deus, para que você esteja firmado, não naquilo que as pessoas pensam de você, mas na sã doutrina da palavra. Que você comece a procurar um lugar para você pertencer, seja na igreja, seja na sua família, seja no mundo, aonde você coloque-se à disposição de Deus, para se tornar um membro saudável, na edificação do corpo de Cristo, para a salvação de muitos, para a glória de Deus. Irmãos, infelizmente nós aprendemos a procurar uma igreja, um lugar para pertencer, e agora eu vou te falar, até entrando no contexto de família. Tem pessoas que não suportam as suas próprias famílias, porque não suportam os defeitos que existem nelas. Tem pessoas que dizem, eu vou morar sozinho. Pois bem, você vai morar sozinho e você vai encontrar imperfeição, você vai encontrar problema, você vai encontrar dificuldade, porque você levou para dentro de um apartamento a perfeição em pessoa, que somos nós. E por mais que você não tenha quem falar para você, Deus, na sua vida, sempre vai te mostrar, sempre vai me mostrar, que muitas vezes o maior erro está em nós. Então, quando nós observamos isso, a palavra de Deus vai nos ensinar que todo convívio que você vai ter, você vai precisar passar por estar revestido de compaixão. Porque que muitas pessoas, elas estão procurando ainda um lugar perfeito, que deixa eu dizer uma coisa para você, a gente aprendeu a procurar uma igreja, um lugar para pertencer, onde tudo esteja bom, certo? Na igreja não é diferente. Querido, tenha muito cuidado e ponha amor nas minhas palavras. Então significa que eu tenho que estar firmado na sã doutrina, e eu posso estar numa igreja onde o pastor peca, onde ele adultera, onde ele faz isso, onde ele faz aquilo? Vocês são inteligentes, vocês têm a luz de Cristo sobre a mente de vocês. É claro que não. O que eu estou dizendo para você, querido,
é que antes de você querer chegar numa igreja para que a igreja seja a solução, Deus está querendo colocar você em lugares para que você seja a solução no lugar onde você chegar. Porque o que nós queremos é viver no conforto. Porque o que nós queremos é chegar, é encontrar uma boa música, é encontrar uma boa palavra, é encontrar algo que nos satisfaça, nos sustentamos, vamos para a nossa casa, alguns ficam meses sem voltar. Porque você entendeu que a igreja é um lugar onde você vai receber. E a igreja não é um lugar onde você vem receber. A igreja é um lugar onde você vem entregar. Enquanto nós não temos a mudança na mentalidade, querido, nós vamos viver numa mentalidade de pedintes e não de filhos de Deus. Muitos vivem dentro das suas casas, dentro das suas famílias, com uma mentalidade de pedinte e não com a mentalidade de filho. Ele diz assim: eu vou deixar a luz acesa porque é meu pai que paga mesmo. Mentalidade de pedinte e não de filho. O filho vai lá, apaga a luz e fala: deixa eu ajudar meu pai a economizar, porque se ele economizar é coisa boa para toda a família. Isso é mentalidade de filho. Aquele que não tem mentalidade de filho, ele fala: quer saber? Isso aqui não é problema meu. Aqui quem cuida é meu pai e minha mãe. Aqui eu sou só um hóspede. Ei, você não é hóspede da igreja. Você é filho de Deus. Então, portanto, você tem responsabilidade com a igreja. Você não é cliente da igreja. Você não é cliente de uma igreja, de uma conveniência, aonde você vem quando você quer, extrai o que você quer e vai embora, e sem achar que Deus vai cobrar isso de você. Porque Ele vai de mim e Ele vai cobrar de você. Então, igreja não é um lugar onde você vem, se assenta, louva, entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta e vai embora, sem olhar para quem está do seu lado. Isso não é ser igreja. Sem olhar para quem está na sua frente. Quantos de vocês que chegaram aqui e você agora, sem eu falar, você sabe quem está sentado atrás de você, na sua frente, do seu lado? Não precisa responder, não. É um exercício simples. Só que agora que eu falei, você pensou: poxa vida, é mesmo, né? Calma, querido, eu sei, porque eu também me sento aí. E muitas vezes o nosso cotidiano, a correria faz com que a gente faça isso. Mas ser igreja não é você estar no lugar onde você é servido. Está no lugar onde você aprende que você está aqui para servir. Você pode achar que você é um nada. Você pode achar que você é um ninguém. Você pode achar que você não tem para dar. Mas eu vou te dizer mais uma vez: você não é um pedinte. Você é um filho de Deus. Portanto, se você reconheceu a Cristo, você tem o que dar e você precisa dar. Eu preciso entregar algo. Seja me revestindo de compaixão, seja me revestindo de humildade, seja com mansidão, seja com longanimidade. Deixa eu te perguntar: qual foi a última vez que você suportou alguém para avançar na fé? Qual foi a última vez que você alavancou alguém e falou: opa, vem cá, vou te dar pezinho. Você está precisando crer mais? Vem cá. Você está precisando acreditar mais em Deus? Vem cá. Ô meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida passa por mudar a nossa mentalidade. E sabe, irmão, eu vou dizer uma coisa aqui para você de todo o meu coração. Sabe com o que eu sonho? Eu sonho com uma igreja, com um lugar cheio de pessoas que têm uma mentalidade transformada pela palavra de Deus, com entendimento transformado. Não basta a gente trazer um conteúdo sobre aquele que já existe e firmar-se em você e dizer: não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Não, está tudo bem. Não está tudo bem não, irmãos. A verdade é que se nós não mudarmos a nossa mentalidade, não entendemos aquilo que Deus está falando conosco. A palavra de Deus diz que nós somos aqueles que nós devemos servir. Nós devemos ser aqueles que vamos viver aquilo que Deus está dizendo para nós, irmãos. E viver em igreja é viver Mateus 20, 26 ao 28. Quem quiser tornar-se grande entre vós, que seja esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir. E veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Significa que se eu estou num lugar onde tudo está confortável para mim, querido, igreja é lugar de estar desconfortável. Mas como assim? Você está me dizendo, primeira vez que eu venho aqui, e você está falando que a igreja é lugar de eu estar desconfortável? É, querido.
Não é desconfortável com a altura do som, desconfortável com a cadeira que você está sentado, não. É desconfortável por dentro. É desconfortável dentro, sabe? Quando você tem que sofrer um desconforto de perdoar, de entender que essa pessoa do seu lado aí é totalmente diferente de você. Quem está do lado de um familiar seu? Levanta a mão. Ótimo. Esse familiar, apesar de ser seu sangue, é igual a você, querido? Agora imagina, se sendo do seu sangue não é igual a você. Imagina você dentro de um lugar como esse. Ô, gente, vou pedir para ligar esse ventilador, sou eu que estou com calor? Tá, lá, viu? Apareceu uns irmãos. Eu não sou de suar, não estou na suadeira aqui, Jesus Cristo. Então, irmãos, o que acontece? Aqui não é diferente. Nós somos um corpo em Cristo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você e eu só avançamos quando de fato entendemos que, mesmo estando desconfortável, mesmo você tendo que compreender as diferenças, isso não é para te afastar, isso é para te aperfeiçoar. Porque se a gente não passar a observar isso, nenhum lugar vai servir para você. Se a gente não passar a compreender essa realidade de Deus para a nossa vida, nenhum lugar vai ser bom o suficiente para mim. Nenhum lugar vai ser bom o suficiente para você. Você quer ter amigos? Comece a procurar gente que queira tudo igual a você, se você vai achar. Você vai achar, querido? Pode ser que você ache os de conveniência assim, mas não dura muito também não, viu? Começa a discordar, um fala, quer saber? Amigo, como diz, né, na mente por aí, igual você tem mais um balde por aí. Então, ó, vai você pro seu lado, eu vou pro meu. Ô, irmão, as pessoas não estão pensando muito para descartar casamento, vai pensar para descartar a amizade um do outro? Venhamos e convenhamos que as pessoas, elas não estão tolerando muita coisa não, querido. Infelizmente, são relacionamentos descartáveis. Infelizmente, são relacionamentos superficiais, em que as pessoas estão trazendo isso também para a igreja. Querido, eu quero dizer para você que a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 16 e 17, faz uma pergunta, fala assim, olha, porventura, o cálice que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora sendo muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Diga comigo, todos participamos do único pão. Sabe que pão que é esse? É a comunhão. Aqui nessa palavra é a comunhão do corpo de Cristo. É a comunhão que tem que ser provocada aqui na minha vida e na sua vida. E quando você não entende isso, querido, deixa eu dizer para você, se você não quer se envolver de fato, congregar para você não vai ser uma coisa possível. Se eu não quero vivenciar isso daqui, Juliano falou que enquanto ele ministrava o louvor, sobre a aliança dele no casamento. Quantos anos? 16 anos. E aí ele tem uma aliança, ele falou, olha, eu tenho uma aliança com Deus. E é a minha esposa, a Emília lá, ela desfruta dessa aliança. Irmãos, quantos de nós que estamos aqui, que aceitaríamos entrar num relacionamento com alguém, que de cara falou assim, ó, eu até me envolvo com você, mas não precisa esperar compromisso, fidelidade e respeito de mim. Alguém aqui entraria, irmãos? Por que você acredita que Deus tem que manter esse tipo de relacionamento com você? Por que eu acredito que Deus tem que aceitar qualquer tipo de relacionamento comigo, irmão? Eu falo, ó, Jesus, eu até me simpatizo com o Senhor, entendeu? Ó, gosto demais das músicas, até gosto da igreja, mas seguinte, não espera de mim fidelidade, não espera de mim compromisso, porque o dia que eu quiser eu vou, o dia que eu não quiser fica por isso mesmo. E não espera de mim esse tempo de reverência, de respeito, de temor, porque agora é o seguinte, cada um tem a liberdade e faz o que quer. Ô, irmão, o que leva a gente a pensar
que Deus aceita esse tipo de compromisso? Meu Deus, irmão. O que leva a gente a pensar que a gente viver em comunhão, que a gente viver em comunidade, nós não vamos ter que engolir, irmãos, não vamos ter que lidar com indiferenças, não vamos ter que lidar com problemas. Mas sabe o que vai te manter no centro da vontade de Deus? Não pode ser a boa música, ainda que seja importante. Não pode ser as luzes. Não pode ser a boa água. Tem que ser, sabe o quê? O seu compromisso, a sua aliança com Deus. O seu respeito à aliança. O meu comprometimento com aquele que eu assumi. Irmãos, quantos aqui respeitam quem honra com a sua palavra com você? Levanta a mão, pode levantar. Tem coisa mais bonita do que a pessoa que fala assim, ó, você fala, não, fulano, se ele falou, é. Por que a gente fica querendo embromar com Deus, irmão? Não, Deus, pode contar comigo. Aí quando Deus fala, Deus, mas não é bem assim que eu falei, não. Não é desse jeito que o senhor está pensando. A gente quer que as pessoas honrem a palavra com a gente, mas não queremos honrar a nossa palavra com Deus. E deixa eu te contar uma coisa. Deus acredita quando você coloca a sua palavra empenhada com Ele. Deus acredita quando você diz que assumiu um compromisso com Ele. Deixa eu te perguntar, qual é o compromisso que você tem assumido com Deus, querido? Deus lembra. Você esqueceu? Deus não. Qual o compromisso que você tem assumido com as pessoas aonde você convive? E agora aqui, querido, eu quero falar para você sobre o compromisso com as pessoas que estão do seu lado. Eu quero falar para você aqui, esposo, do seu compromisso com a sua mulher. E você, marido, do seu compromisso com a sua esposa. Eu quero falar para você aqui, filho, pais, do compromisso de vocês uns com os outros. Estou falando do meu compromisso, irmão, eu vou falar. A primeira aqui, que está num lugar de pressão, sou eu. Porque está ali meu marido, meu pai está ali o irmão, está ali a cunhada, está ali a mãe. Então, dependendo do que eu falar, que qualquer um deles pode subir e pegar aqui e falar, mentira, não é bem assim que está falando, não. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você está vivendo isso aqui dentro da sua casa? Se revestindo de compaixão? Se revestindo de longanimidade? Se revestindo de amor, ao ponto de você ter que perdoar as queixas que estão te fazendo? Olá, vocês estão igual panela de pressão, um explode no outro e a coisa acontece, vai cada um para o seu lado. Ei, vai com calma. Antes de você assumir o compromisso com essa pessoa do seu lado, se você entrou em algo que Deus fez, você assumiu o compromisso com Deus. Antes de você achar que casamento é aliança com o homem, casamento é aliança com Deus, porque foi Ele que criou, então é a Ele que você deve contas. Está provocando um ao outro e está achando que Deus não está vendo? Você falou que ia amar, que ia respeitar, não foi não? Então honra com o seu compromisso. Como que está seu relacionamento com seus pais? Mas é porque a gente é muito diferente. Parabéns, está na hora de você mudar então. Como que está seu relacionamento com seus filhos? Porque ou você acha que a gente vive assim lá fora e chega aqui dentro da igreja, a gente levanta a mão e está tudo bem. Não está tudo bem. Se você chega aqui dentro do lugar chamado igreja, dentro desse prédio aqui, aonde nós nos reunimos, porque a igreja está reunida, se sair todo mundo daqui agora e for todo mundo lá para a rua, a igreja está lá, irmão. Agora o que eu estou dizendo é, se você sai da sua casa, você está entrando aqui dentro desse prédio, mas lá na sua casa você não está se revestindo de compaixão, não está perdoando uns aos outros. E a paz de Deus, para a qual fomos chamados para ser um corpo, não está dominando o nosso coração ao ponto de sermos agradecidos. Nós estamos sendo apenas clientes de uma conveniência. Se eu entro aqui na igreja, irmão, e eu ouço a palavra de Deus, mas lá na minha casa é quebra-pau, é confusão, e eu não estou resolvendo isso,
Deixa eu dizer uma coisa para você. A casa que Deus habita não é essa feita por mãos, mas é a sua vida, é a minha vida. O templo se limita nisso daqui, mas você, como morada de Deus, é o que de fato Deus vai tocar, é o que de fato Deus vai transformar. E aí, quando a gente chegar aqui, quando nos reunimos nessa casa para louvar ao Senhor, irmão, o céu vai descer, a coisa vai acontecer, porque são pessoas que de fato estão revertidas de compaixão, estão revertidas de perdão, estão impulsionando umas às outras. Ser igreja é você deixar Cristo se manifestar em você, através de você, aonde você estiver. Agora, quando nós chegamos aqui, talvez o que você está procurando numa igreja ideal não está faltando na igreja, está faltando na sua casa. Talvez o que eu estou procurando como igreja ideal não está faltando na igreja aqui quando nos reunimos. Está faltando na minha vida, no cotidiano, no dia a dia. Está faltando no acerto de contas, sabe? Porque talvez a ferida de muitos com a igreja não é nem com a igreja, é porque alguém que está na igreja, quando chega em casa, eu tenho saudade daquele homem que eu vejo na igreja, eu tenho saudade daquela mulher que eu vejo na igreja. Está errado, meus irmãos, e tem que mudar. Um dia o menino virou para a mãe e falou: mãe, eu queria tanto que o meu pai ficasse só lá na igreja. Mãe, vamos mudar para a igreja. Mãe, vamos morar lá na igreja. Por que, meu filho? Mãe, lá na igreja meu pai não te bate. Lá na igreja meu pai não xinga palavrão. Lá na igreja meu pai não bebe. Lá na igreja meu pai não fica vendo essas coisas feias que fica vendo aqui em casa. Será que tem gente aqui que quer morar na igreja? Porque aqui na igreja eu sou um, lá na minha casa eu sou outro. Está errado, irmãos, não está tudo bem. E isso nós precisamos externar aqui enquanto corpo. Você precisa olhar para essa pessoa do seu lado. Quando você vê que o semblante dela está batido, você precisa olhar e falar: irmão, dá a mão aqui. Nós somos dois meros pecadores. Baixa a cabeça e vamos orar. Vem cá, deixa eu te impulsionar. Não desiste não. Vamos junto, eu estou com você. Jesus está com a gente. Vamos para frente, irmão. Vamos. Mas não, irmãos. A gente entra aqui, a gente mal olha no rosto um do outro. A gente mal fixa o olhar um no outro. E eu quero dizer para você nessa noite: a igreja ideal é a igreja onde tem pessoas arrependidas, com o coração quebrantado, que reconhecem seus erros, mas que acima de tudo assumiram que querem ser segundo o dono da igreja, que é Jesus Cristo. Seja bem-vindo. Talvez você veio a esse lugar só para ser desagradado. Seja bem-vindo. Talvez Deus vai colocar pessoas aqui para limar o seu caráter. Seja bem-vindo. Talvez Deus vai colocar pessoas perto de você para você impulsionar. Seja bem-vindo. A igreja ideal, ela não existe aqui, mas existem pessoas que estão sendo aperfeiçoadas para estarem na igreja ideal. Jesus vai buscar uma igreja. Eu quero estar nela. Você quer estar? Então engula seu orgulho. Seja humilde. Se diminua, porque se Cristo se diminuiu, quem é você para não se diminuir? Não pedir perdão, não ter compaixão, não ter amor. Você quer fazer parte dessa igreja? Abra mão de si mesmo. Você quer fazer parte dessa igreja? Renuncie à sua razão. Abra mão dos seus direitos e abrace aquilo que Deus falou a seu respeito. Amados, nós morávamos Deus me trouxe à memória esse exemplo. Nós moramos por um tempo na cidade de Montes Claros. E nós sempre vivemos nesse contexto de igreja. E minha mãe, quando eu tinha 4 anos, me levou para a igreja. Eu sou a mais nova de 3 irmãos. E desde então a gente sempre viu. Minha mãe, meus pais nos ensinaram a servir por amor. Então a gente, irmãos, desde pequena eu lavava o banheiro da igreja. Ainda lavo quantas vezes for preciso. E era com alegria, limpava. Às vezes os irmãos chegam aqui, eu estou limpando, irmão. E é com alegria mesmo, sabe? Faço, sirvo. E eu me lembro que na época a gente chegou num bairro e tinha uma igrejinha, irmãos, bem pequenininha. Você lembra, Washington?
Irmãos, pensa numa igrejinha necessitada. Pensa num povo carente, irmãos. E quando nós chegamos ali, irmãos, aquele povo, assim, eles nos abraçou de uma forma tão amorosa. E a gente com aquele jeito, e minha mãe assim, muito proativa, a gente começou a servir os irmãos, e aqueles irmãos se apegaram com a gente, e a minha mãe fez um jantar, e ali nós fomos, e aquela comunhão gostosa, aquilo acontecendo. Irmãos, de repente, a minha mãe certo dia, ela virou e falou assim, quer saber? Eu não vou ficar aqui nessa igrejinha não. Não vou mesmo, sabe por quê? Aqui, esse povo só quer que a gente trabalhe. Quer saber? Eu vou procurar uma igreja bem grande para mim ir. Que eu não tenho que ficar trabalhando para pôr janela, para pôr porta, para comprar cadeira. Que eu chego só lá e sento. E aí eu louvo e tal e tal. Irmãos, isso é minha mãe, tá? Resultado. Deus mandou ela sair de lá? Sim ou não? Claro que não. Saímos de lá. E ela falou, não vou ficar aqui mais, não sei o quê. Irmãos, fomos. Minha mãe falou, essa aqui é disso que eu estou falando. Irmão, a igreja era tão chique. Tinha até uma cachoeira caindo do altar, irmão. E assim, você ficava assim, tipo... Eu falei, meu Deus, sabe, como diz, até o papel higiênico do banheiro era dobrado assim, o outro vinha, tirava, sabe? Irmão, era uma coisa de outro mundo assim. Minha mãe falou, tá vendo, gente, é isso aqui, ó. Então, Deus quer melhor para nós, então vamos ficar aqui, vamos adorar o Senhor e tal. Irmãos, resumo da obra. O arrependimento infeliz no coração dessa pobre. Irmãos, e ela ficou ali, a gente ali, mas sabe quando você está ali que você não é dali? E Deus só falando da igrejinha. Não mandei você sair de lá. Era lá que era o seu lugar. Estava confortável? Não. Era bonita? Não. Mas foi lá que eu coloquei vocês. Porque eu ouvi um clamor de um povo que estava lá. Querido, Deus pode te levar para uma igreja de 2.000, de 5.000, de 10.000 pessoas. Mas uma coisa eu quero te dizer. Aonde Deus te colocar, tenha compromisso, tenha responsabilidade. Sirva não aos homens, mas sirva ao Senhor. Não espere que alguém venha e ponha a mão na sua cabeça. Ah, mas porque ninguém orou por mim. Existe o favor de Deus sobre a sua vida. Se ninguém orar, se ninguém profetizar, existem 7.000 promessas. Mais de 7.000 promessas aqui. E quem te prometeu é fiel para cumprir. Procure um lugar onde sim tenham homens e mulheres de respeito. Mas entenda, Deus não vai te colocar no lugar para você ser demanda o resto da vida, para você ser ovelha o resto da vida, não. Deus está te chamando como um discípulo, e você vai fazer discípulos de todas as nações. Você não é um qualquer. Você pode até estar indo numa fase ruim da sua vida. O problema não é você cair. O problema é você permanecer no lugar que você está. Querido, eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Como está o seu compromisso com a casa de Deus? Como está o seu compromisso com as alianças na sua vida? Com os seus que estão do seu lado? Com aqueles que estão aqui, na onde Deus escolheu. Irmãos, aqui eu sempre falo. Querido, você vai ficar aqui até o dia que Deus te disser. No dia que Deus falar para você, acabou seu tempo, eu não vou te abençoar, porque você já é abençoado. Irmão, não tem disso de pastor te abençoar ou te amaldiçoar não, tá? Se alguém te falou isso, está errado. Você já é uma bênção, e foi isso que a palavra do Senhor disse, tem essa não. Eu não tenho poder para abençoar o que Deus não abençoa, e nem tenho poder para amaldiçoar o que Ele não amaldiçoa. E se Ele te abençoou, querido, quem sou eu para amaldiçoar alguém? Então, querido, olha, se você entrou daquele portão para dentro, entenda, você não é mais um aqui. Deixa Deus colocar no seu coração, firmar os seus pés na palavra, entender e fazer você entender que você é solução. Você é resposta. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.
Sabe, querido, às vezes você fala assim, mas eu estou andando de igreja em igreja. Ou eu estou... Irmão, a gente precisa sim olhar, se orientar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não tem que ficar procurando um lugar onde você gosta de tudo e fala, aqui está tudo bem. É tudo que eu preciso. Você não vai achar. E se você achar, como diz eu gosto de brincar, tem algo de errado que não está certo. É aquele negócio, né? Se você achar a igreja perfeita, não entra não. Se você entrar, já alterou tudo. Então, querido, quando a gente lida uns com os outros, sabendo que somos imperfeitos, você aprende a respeitar mais as pessoas que estão do seu lado. Deus não vai desistir nunca de você, querido. E Deus quer que você procure um lugar para você pertencer. Mas em primeiro lugar, você precisa sentir-se pertencente ao Senhor. Aí sim, você vai se encaixar na igreja, você vai se encaixar na sua família, você vai se encaixar até no seu trabalho, na vida profissional. Mas é necessário nós entendermos que nós precisamos da orientação do Senhor sobre a nossa vida. Quero convidar você a orar, querido. A fazer, quem sabe, uma reflexão da sua vida, porque ninguém pode fazer isso por você. Como estão as suas alianças, querido? Como que você está honrando o seu compromisso com Deus, com as pessoas, nos relacionamentos? Como que você está lidando? Você está procurando uma igreja ideal? Você está procurando um lugar perfeito para você estar? Em que você está baseando essa sua busca? Em que você está baseando essa sua procura? Você ainda está se vendo como alguém que não tem como contribuir? Mas eu sou tão... como que eu vou fazer? Eu que preciso. Deus está vendo você, querido, de uma forma que você mesmo precisa se enxergar. E existe algo que Deus espera de mim. Existe algo que Deus espera de você. É lógico que muitos de nós passamos por situações onde você foi ferido, onde você se decepcionou, e eu te entendo. Eu te entendo. Mas se Deus diz para você que esse é o lugar que você tem que estar, porque é Ele que está te dizendo, você precisa obedecer ao Senhor. Ainda que isso te custe o seu próprio orgulho, ainda que isso te custe o seu conforto, assuma o seu compromisso com Deus. Seja responsável em honrar, em viver aquilo que Deus diz ao seu respeito. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigada, meu Deus, porque a tua palavra nos instrui. Meu Deus, nós não queremos ser clientes na tua casa. Nós queremos ser mantenedores desse lugar. Senhor, nós não queremos apenas ser consumidores, pessoas que ficam buscando ser agradadas, e nos esquecemos de que a verdade é que fomos chamados para te agradar em primeiro lugar. Senhor, nessa noite eu te peço que o Senhor venha abrir os nossos olhos. Senhor, que nós possamos olhar para dentro das nossas casas, olhar, meu Deus, para os nossos relacionamentos, observar, Senhor, se temos empenhado a palavra contigo e não temos cumprido. Seja nos nossos relacionamentos dentro da nossa casa, no trabalho, se temos sido dobre na palavra, se temos sido fracos no compromisso, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, compadece de nós. Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, quem sabe que tem enfrentado essa dificuldade, que não tem conseguido compreender, Senhor, a profundidade do que o Senhor está falando. Que seja o teu Espírito a mover em cada um dos nossos corações. Que seja o teu Espírito a nos convencer. Que seja o teu Espírito Santo a nos mostrar e a direcionar-nos, Senhor, a mudança de vida. Ao aperfeiçoamento, nos ensina a sair do nosso conforto, a sair do comodismo, a começarmos a olhar quem está do nosso lado.
Se o Senhor, sendo Deus, se esvaziou, imagina cada um de nós. Meu Deus, ninguém é tão miserável que não tenha nada para o que dar. Se existem pessoas aqui, Senhor, que se sentem tão rejeitadas, que se sentem tão diminuídas, que falam: mas eu sou um coitado, eu não tenho nada para oferecer. Meu Deus, que nessa noite essa pessoa seja convencida pelo Teu Espírito de que se a vida de Deus que está em nós não for o suficiente para nos tornar úteis, nada fora de nós vai servir. Pai, eu oro e eu Te agradeço que o Senhor venha orientar cada um de nós, que haja mudança na nossa mentalidade, que haja transformação nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Irmão, se relacionamento fosse fácil, eu acredito que venderia até as receitas de como se relacionar nas farmácias. Me dá uma receita aí de como ter um casamento feliz. Me dá uma receita aí de como viver em paz com todos. Ô, irmãos, não tem. Mas existem princípios, existem orientações que servem para todos nós, em todas as áreas da nossa vida. Uma delas é essa daqui. É nós nos revestirmos de compaixão, de longanimidade, perdoar, suportar, viver em paz e estar em comunhão, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Se você é alguém, querido, que tem tanta dificuldade, que você fala assim: olha, até queria, mas eu não consigo. Deixa eu dizer algo para você. Jesus pode te ajudar. E quem sabe, você fala: mas eu estou muito longe disso aí, porque até de Deus eu estou me sentindo tão distante. Jesus quer você perto dele, querido. E se você um dia assumir um compromisso com Jesus, e você não cumprir com essa palavra, Ele diz para você que ainda está a tempo. Você precisa se reconciliar com Jesus. E quem sabe você ainda nem sequer assumiu esse compromisso com Ele. Deu a sua palavra de falar: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu me arrependo. Perdoa os meus pecados. Senhor, assiste aqui minhas falhas. Eu não dou conta sem o Senhor. E mais, querido, quando você reconhece isso, você reconhece que precisa de ajuda. Não tenta caminhar sozinho não, querido. Tenta não. Você precisa de ajuda. Por isso que a gente precisa disso aqui, ó. Sabe por que eu congrego? Porque eu não dou conta de caminhar sozinha, querido. Sabe por que eu congrego? Porque a palavra diz que a gente não pode deixar de congregar como muitos. Hebreus 10, 25. Que a gente deve o quê? Se animar. Sabe por que você precisa vir a esse lugar? Vai ter gente aqui que vai te animar a você não desistir e não deixar de congregar. Vai ter gente aqui que vai te animar a você não desistir de esperar a volta de Cristo. Vai ter gente aqui que vai te animar a você não desistir de acreditar que ainda tem esperança, ainda tem saída, a solução para os problemas, a solução para todas as dores. O mundo não está perdido. Ele apenas está resistindo à solução de todas as coisas. O mundo não está perdido. Parece, não parece? Parece. A gente vê as pessoas e fala: meu Deus do céu, esse negócio aqui, né? Para aí que eu quero descer, que está em ladeira abaixo. Calma, querido. Deus não perdeu o controle. Não existe crise no céu. Deus também não perdeu o controle da sua vida. Existe alguém aqui que nessa noite você quer reconciliar. Você quer falar: Senhor, eu quero refazer a minha aliança contigo. Eu quebrei essa aliança, Pai. Mas eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Você tem alguém aqui essa noite, querido? Olha, eu só estou fazendo aquilo que o Senhor está me dizendo. Abraça essa oportunidade. Sabe por quê? Jesus, Ele nunca vai desistir de você. E todos os dias, Ele sempre vai te dar uma palavra para te colocar de pé. Porque no dia que você entender que você não pode, você vai descobrir que existe alguém que pode todas as coisas. E é na força dele que você precisa permanecer de pé.
No dia que você parar de achar que você pode, você falar, poxa vida, eu estou muito ruim, eu estou fraco. Você vai ver um poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza te colocar de pé. É isso que Deus faz por você. Tem alguém aqui nessa noite, querido? Se tiver, eu vou pedir você que você levante a sua mão no seu lugar. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui que quer se reconciliar? Você fala, olha, eu quero voltar. Eu deixei a aliança. Eu deixei meu compromisso. Vem cá, minha irmã. Vem cá. É isso, minha irmã. Vem cá. Olha, eu quero voltar. Eu quero voltar, sabe, queridos? É isso que Jesus está buscando. É quando eu reconheço que eu que quebrei a aliança, então sou eu que preciso. Eu que preciso. Tem mais alguém, irmãos, que assim como a minha irmã aqui nessa noite, ou você fala, olha, eu nunca fiz essa aliança, esse compromisso, então eu quero fazer. Oh, querido, não existe aliança melhor do que essa. Tem mais alguém aí? Eu vou orar, se enquanto isso você quiser sair do seu lugar e vir aqui, fique à vontade. Fique à vontade, mas olha, não deixe fazer aquilo que o Senhor está falando com você. É confortável ficar, mas não é o melhor permanecer aí. Estenda a sua mão aqui à frente. Dá sua mão aqui à frente, querido Pai. Obrigada porque o Senhor a trouxe de volta. Obrigada, Jesus. Obrigada porque é o teu poder que está aperfeiçoando na fraqueza dela. Não importa por que ela deixou. O que importa é que hoje ela volta. E ela volta porque foi o Senhor quem a trouxe. Ela volta porque o Senhor amou de uma forma tão profunda que nunca esteve longe dela. E hoje ela renova essa aliança com o Senhor. E hoje o Senhor também se alegra porque ela retorna para os seus braços, o lugar da onde ela nunca deveria ter saído. Nós como igreja a abraçamos. Nós como igreja estendemos sobre ela, Pai, tudo aquilo que o Senhor disse. Nós estamos aqui para que unidos possamos suportá-la em cada avanço que ela vai ter, em cada progresso na fé que ela vai ter. Firma os pés dela na tua palavra e que ela possa caminhar contigo todos os dias da vida dela até que o Senhor venha. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus te abençoe, querido. Receba o abraço do Senhor. Ele te ama. Isso é muito importante para Ele, viu? Ele te trouxe aqui porque Ele quer fazer algo novo na sua vida, um novo tempo. Essas coisas agora se passaram, desde que tudo se fez novo. Em nome de Jesus. Não é porque foi muitas vezes assim que vai ser para sempre assim. Eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. É a sujeira que eu gosto, é a de choro, viu? Pode ficar tranquilo. Acompanha ela para mim, Ju, por favor. Deus te abençoe, querida. Amados, que você e eu possamos suportá-la em oração, em amor, em cuidado. Porque é isso, querido. Ela é mais uma de nós que está lutando a cada dia, porém não vai desistir. Aleluia. Glória a Deus por isso. Se assente no seu lugar. Vou pedir a Joelma para estar com ela, anotar o nome dela, por favor, Joelma, tá? Leva ela lá na Joelma, Ju, por favor. Isso.
Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, deixa eu ver você, levanta sua mão. Temos aqui um casal, a nossa irmã ali atrás. Que o Senhor os abençoe, viu? Vocês são sempre muito bem-vindos a essa casa. Que vocês possam voltar sempre. Estamos aqui para servir a Cristo e servir uns aos outros e viver aquilo que Ele tem para nós. Vocês são sempre bem-vindos aqui, podem contar conosco, amém? Amados, vocês que nessa noite vão devolver o dízimo, ou você trouxe uma oferta, você pode fazer isso como de costume, os gasofilares físicos estão aqui, ou você pode fazer isso pelo Pix, que vai aparecer aqui no Data Show. Na sua cadeira também, logo aí à sua frente, tem o número do CNPJ, que é o Pix, tem o QR Code, você pode fazer isso também. Amados, nós temos entendido e somos gratos a Deus por nos permitir aprender a ser generosos. Quantos de vocês aqui que eles podem dizer que têm aprendido a ser generosos? Levanta a mão. Eu creio, querido. Deixa eu contar um testemunho para vocês, irmãos. Desde o dia que eu preguei uma mensagem aqui falando sobre dízimo, sobre oferta. Irmão, tem um dízimo aqui que eu amo receber. Sabe qual que é? É o dízimo de um preso que o irmão Juliano traz aqui para a igreja. Irmão, vinha as moedinhas dentro do envelope. Sabe o que Deus falou comigo no dia que eu peguei aquele envelope a primeira vez? Deus falou assim: tem muita gente presa que está mais solta do que quem está aqui fora. Ele está preso lá, mas o coração dele já foi livre. Eu falei: ô meu pai. Falei: obrigado, podia ter dormido sem essa. Sabe, irmãos, isso é aprender a ser generoso. E ele falou, né, Juliana? Eu posso devolver o meu dízimo na igreja como se não fosse digno ele devolver o dízimo dele, irmão. E traz o dinheiro dos artesanatos que ele faz. São 5 presos. 5, irmão, ó, tá contagiando. 5 irmãos. Pega lá o envelope, traz as moedinhas, ó, irmão. Isso constrange meu coração e me ensina demais. Então, qual que é a nossa oração aqui da igreja? Nos ensina, Senhor. Porque eu não sei, querido. Eu quero que Deus me ensine a me desprender de tudo, irmãos. Eu quero aprender. Eu quero. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida que tem aprendido e pedir que Deus continue te ensinando cada dia mais. Amém? Que você aprenda. Porque a gente é tão egoísta, irmão. Tem gente que só quer receber. Só quer receber. Só. Mas tem uma dificuldade para doar, irmão. Que o Senhor te constranja e te ensine, como a palavra diz, melhor é dar do que receber. Então vamos orar? Pai, muito obrigado. Eu continuo com a minha oração pedindo, nos ensine a ser generosos, nos ensine a ser desprendidos, nos ensine a dar com amor, com alegria, como a tua palavra diz que tem que ser. Te agradeço por cada um dos irmãos que tem contribuído, que tem aprendido com o Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, tem sustentado essa casa, e a cada dia mais tenho certeza que nós vamos continuar vivendo e provando da vida no Senhor. E isso se estenderá sobre tudo aquilo que nós fizermos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, quero falar para vocês também, um dia eu vou colocar aqui, vou especificar para vocês. Hoje a Igreja Braço do Pai ajuda mensalmente. São mais de 20 ONGs, tá? Mais de 20 projetos sociais que o pastor Jackson Benfica cuida. Tem evangelismo, tem cuidado com prostitutas, com moradores de rua, com crianças em situação de rua. Vários projetos, vários, qualquer dia eu vou trazer para vocês. Então a igreja mensalmente tem enviado oferta para eles, para ajudar, irmãos. E olha, falei com ele que um dia nós vamos combinar, que nós iremos servir o café na praça. Todos os domingos, ele tem um projeto há mais de 15 anos que serve o café da manhã para os moradores de rua, lá na Praça 7. Irmão, todos os domingos. Falei que um dia nós vamos combinar e a Igreja Braço do Pai vai lá um dia servir esse café para eles. E eu vou anunciar aqui, você que quiser participar, pode participar também conosco, tá bom? Se você quiser saber mais também, quiser enviar a você uma oferta, você também pode fazer isso. Entre outros projetos missionários também, tá bom? Irmãos, quarta-feira nós temos culto, nós temos tido aqui as histórias de fé. Nessa próxima quarta não será diferente, vamos ter uma história de fé que vai edificar a sua vida também. Então não perca, venha estar conosco, venha participar. Domingo sempre
às 18h30, você também pode participar conosco, amém? Amados, nós vamos ter café de membros e novos membros no primeiro domingo de setembro. Acredito que é dia 1º mesmo que vai dar, não é isso? Confere aí para mim, por favor. Você que está nos visitando e você quer se tornar um membro, quer assumir esse compromisso, então vai ser dia 1º de setembro, tá? Você já pode se preparar. Você que quer se tornar membro da igreja, você já está vindo há algum tempo, você tomou essa decisão, mas não pôde ainda fazer, você pode procurar a Joelma lá atrás, ó. Joelma está lá, e você pode dar o seu nome para ela e o seu telefone, porque eu e o pastor Washington vamos entrar em contato com você. Dia 2, 3, de onde eu tirei, gente? É porque eu falei primeiro domingo, né? Então vai ser dia 3 de setembro, tá ok? Outra coisa também, para você que ainda não é batizado nas águas, dia 22 de outubro, nós teremos batismo, amém? Então nós vamos ter aqui o ensinamento, vamos ter o curso, nós vamos avisando aqui para você, vamos ter o convite ali, estou só dando aqui uma pincelada para você já ir se preparando, não marca nada, tá? Nessa data não, viu? Para você ir se preparando, você pode tirar suas dúvidas conosco também, amém? Correto? Amados, eu vou chamar aqui agora, vou chamar o pastor Washington, vou chamar o Melk aqui, juntamente comigo, que também faz parte, né, daí do processo de membresia da igreja, os irmãos que concluíram o curso de membros da nossa igreja, tá? A primeira turma de novos membros e alguns outros irmãos também que passaram, porque nós fizemos algo, irmãos, e todos vão ter oportunidade, tá? Vai ser um critério de fundamentos da nossa igreja, que todas as pessoas, todos os membros, não somente os novos, venham ter essa escola de fundamentos, tá? Para que isso? Para te dar uma base, para te dar uma instrução, para te dar ensino da palavra, para que você tenha os seus pés firmados, como eu disse aqui, não num cargo, não em qualquer coisa que você faça, mas na própria palavra de Deus, amém? Então eu quero convidar aqui, e gostaria que na medida que eu fosse convidando, você se alegrasse, impulsionasse esses irmãos e aplaudisse ao Senhor pela vida deles, amém? Então vou chamar aqui a Elisângela Aparecida Alves, Aline da Silva de Oliveira, Rodrigo Soares de Oliveira, Hernando Francisco da Silva, Egres Leonel Veloso da Silva, deixa eu ver o que mais, a Bárbara Machado, que está na repescagem, a Stephanie Araújo, amém? Irmãos, alguns irmãos, eles já estavam aqui conosco, e como eu disse, amados, todos vão passar por isso, tá? Por esse curso, todos. Eu vou passar por ele, irmão. Todos vamos fazer, por quê? O fundamento que nós queremos é te dar o fundamento da palavra de Deus. Então nós vamos fazendo turmas, irmãos, até que todos possam participar. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos agradecer ao Senhor pela vida. Está faltando alguns que estão aqui, que o certificado está aqui. Outros que ainda vão passar também. Nós vamos formando aí. Se eu tiver que chamar todo domingo aqui, eu vou chamar. Então vocês tudo sentados aí, eu vou aí e entrego o certificado. Amém? Já que todos vocês vão passar por isso. Amém? Amados, lá fora nós estamos vendendo um delicioso macarrão na chapa. Aquele que você já conhece. Tá? Então passa lá. Você compra um macarrão e já ganha um refri de brinde. Tá bom? Tá delicioso. Passa lá para você poder já jantar. Tá vendo que maravilha? Você alimenta o espírito, chega lá fora, você já forra também aí, tá bom? Então que Deus abençoe sua vida. Vamos agradecer com esses irmãos aqui. E olha, vamos crescer juntos, amados. É isso que nós queremos. Deixa eu contar para você um segredo. Não é um segredo não, mas eu vou contar. Eu e o pastor Washington, nós não temos medo de perder nosso lugar. Eu quero que Deus levante gente aqui que seja muito melhor que eu, querido. Amém? Esse púlpito aqui, ó, não tem nome. Não tem nome. E eu não tenho lugar. Pastor Washington também não tem. O nosso lugar é no Senhor. Então sabe o que nós cremos? Que cada membro aqui é um pastor. Cada membro é um líder.
cada membro é um discípulo. E cada um de vocês pode e vai fazer grandes coisas no Senhor. Você crê nisso? Amém? Vamos agradecer a Deus, Pai. Muito obrigada pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Meu Deus, que eles sejam cada dia alcançados, fortalecidos pelo Senhor, na força do seu poder, que continuem crescendo, que continuem sendo aperfeiçoados para a honra e para a glória do Senhor. Assim também, Pai, eu agradeço por cada um que está aqui, agradeço por aqueles que não vão ouvir essa mensagem. Pai, dá-nos uma semana de paz, que venhamos refletir na sua palavra, praticar e buscar a cada dia vivê-la. Fortalece cada um de nós, leva-nos debaixo da sua graça, da sua proteção, nos guarda, nos livra de todo mal. Nós te agradecemos, muito obrigada, nós te louvamos em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, que Ele resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia e te dê a paz, e que Ele te abençoe não só hoje, mas desde agora e para sempre. Amém? Não saia sem pegar na mão de 2 ou 3 irmãos e dizer: irmão, conta comigo, eu estou aqui para te impulsionar. Olha só, olha, Deus te abençoe. Mas não fica só aí do seu lado não, querido. Vai lá no fundo, vai. Sofri